Ô, Jorge Wilson, vem pra cá, vem, Jorge Wilson, xerife do consumidor. Boa tarde, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Jorjão, você já chegou com tudo aqui. Olha, seguinte, Jorge, pode colocar o seu material aí. Seguinte, você vai falar hoje sobre uma medida provisória que foi aprovada essa semana, falta só sancionar. Muito triste. Você não gostou? Muito triste. Falta só... Ela vem de encontro aos interesses dos consumidores, Gotino. Ah, é? É. Falta só o presidente Michel Temer assinar. A medida diz que os comerciantes poderão dar descontos para os consumidores que pagarem as compras à vista. Vamos lá. O desconto deverá ser dado a quem paga em dinheiro ou quem paga também com cartão de débito? Sempre, né? Sempre. Quando você vai fazer a transação ou em dinheiro ou através do cartão de débito, é considerado, Gotino, pagamento à vista. À vista. Você veja, essa MP, ela na verdade já está em vigor desde 26 de dezembro de 2016. Agora ela está virando lei, que estava com prazo, inclusive, para o Congresso, e o Congresso aprovou. É muito triste isso, porque, na verdade, não ajuda os consumidores. Eu pensei que era uma coisa legal, não é legal? Não é positivo, não. É positivo? Não é positivo, inclusive, muitos órgãos de proteção e defesa do consumidor dão contrários à lei, e essa é uma lei que eu acredito... Por que você acha isso? Eu acredito que essa lei, aquela lei, sabe aquela lei que nasce morta? Essa lei, na verdade, não terá, a praticidade no mercado, porque a relação de consumo, ela é super saudável. Você, como consumidor, anteriormente já a essa medida provisória, você sempre teve o direito de negociar livremente com o fornecedor, com o comerciante, e daquela forma chegar, olha, eu quero um desconto e o meu pagamento é à vista. E sempre, a maioria dos comerciantes sempre praticaram o pagamento à vista, inclusive com o cartão de débito e o cartão de crédito. Agora, essa medida aí pode deixar uma brecha muito perigosa para que o fornecedor passe a tentar o quê? Passar um dever que é dele para o consumidor. Que dever é esse, Gotino? Aquela tal taxa que é a taxa da administradora de cartões de crédito ou da maquininha. Ele vai tornar o produto mais caro quem for pagar no crédito, quem for dividir. Na verdade, existe uma taxa já de 2 a 5%, Entendi. Gotino. Existe uma taxa de 2 a 5% que o comerciante, quando ele vai aceitar o cartão de crédito ou o cartão de débito, ele paga para a operadora ou para o banco. Entendi. Muitos fornecedores que não respeitam o consumidor já tentam embutir essa taxa, repassando essa taxa para o consumidor. De forma que já no mercado, quando você vai calcular o seu produto, quando você vai vender o seu produto, muitas vezes você já põe o custo ali. Pergunta, Jorge, no ping-pong aqui, o comerciante não vai ser obrigado a dar esse desconto? Não, na verdade nunca foi obrigado, né? E também continua não sendo obrigado. Continua não sendo. A lei, é o que eu te falo, é uma lei que, no nosso entendimento, é uma lei que nasce morta. Cabe ao quê? Ao consumidor. Você vai na loja, você é cliente de uma determinada loja, já estabelece uma relação de negociação com essa loja. Sempre que você for lá para comprar em dinheiro, né, você fala, olha, eu vou comprar, vou pagar em dinheiro, você tem um desconto? Agora, a lei diz o seguinte, o que diz a lei? A lei diz que o estabelecimento deve informar de forma clara e precisa, né, as condições do pagamento à vista em dinheiro e do pagamento parcelado. Ô Jorjão, seguinte, Jorge Wilson, xerife do consumidor, vai lá no Instagram dele que ele responde pessoalmente, inclusive tem uma equipe, mas ele gosta também de responder, @xerife do consumidor, é o Instagram. Me surgiu aqui uma dúvida, eu vi a maquininha ali, eu ando sempre sem dinheiro, eu não gosto de andar com dinheiro no bolso, não é que eu tô duro não, é que eu ando sem dinheiro. E eu gosto de pagar tudo no cartão de débito ou no cartão de crédito. O comerciante, às vezes ele fala, R$5 eu não passo. Ele pode estabelecer isso? De forma alguma. Você não pode limitar valor. Ou você cobra, ou você recebe, você trabalha com os cartões ou de crédito ou de débito, ou você, né? Ou você trabalha pode estabelecer ou não. Você pode valor sim. mínimo. Eu como consumidor, eu vou entrar em um estabelecimento. Se eu chego lá, não tem nenhuma placa, não tem nenhuma informação de que eles não trabalham com cartão. E aí eu quero pagar com cartão. Eles são obrigados a receberem, Gotino. Entendi. É direito do consumidor. Jorge, perguntas dos nossos telespectadores. Cláudia Santos, qual é o prazo para eu reclamar um defeito existente em um produto? Depende do produto, né? Na verdade, é de 30 dias para aquele produto que não é considerado produto durável, ou seja, por exemplo, um alimento. Né? Esse é de 30 dias para você reclamar. Ou de 90 dias para produtos duráveis, por exemplo, uma geladeira. Né?
conforme está no artigo 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Gotino. Olha, se você, a Mariana de Oliveira, se você adquiriu um produto e gostaria de trocar ou receber um presente sem etiqueta e não gostou, você pode ir até a loja para efetuar a troca? Sempre aquilo que eu te digo, Gotino, é aquela relação que você estabelece no comércio, quando você vai fazer a compra. Você foi lá comprar um produto, você fala o seguinte, eu vou levar o produto, se tiver qualquer problema, eu posso vir e fazer a troca? Aí sim, se o estabelecimento assumir esse compromisso com você, ele deve cumprir. No caso de que você recebeu um presente mesmo sem etiqueta, é importante que a pessoa que vá dar esse presente para você, que ela fale na loja, é um presente. Se eu tiver qualquer problema, a pessoa pode vir aqui trocar, porque se não for dessa forma, eles só são, o comércio ou o fornecedor, ele só será obrigado a fazer o quê? A fazer a substituição em caso de vício do produto. Perfeito. Jorge, eu quero te agradecer. Se você tem alguma dúvida, vai no Instagram do Jorge Wilson, @xerife do consumidor.